Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom ter vocês por aqui novamente. Muito bom saber que vocês estão aqui. Queria mostrar a novidade para quem estava curiosa para saber. Depois de muito tempo, depois de longos anos, eu tenho aqui um estúdiozinho bem melhor do que eu tinha antes. Eu estou muito feliz com isso. Mas vamos ao assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre aquele bebê reborn que só você consegue fazer. Ninguém mais conseguiria fazer como você. Mas eu sou a Mara e te ajudo a preencher aquele vazio inexplicável, dominando a arte reborn em 30 dias. Qual será o bebê que só você consegue fazer? São os chamados bebês por semelhança, que se tornaram objeto de desejo de muitas pessoas. Muita gente quer fazer os seus próprios bebês ou bebês por semelhança para reproduzir os seus filhos. Todo mundo que entrar na live vai dando um oi aí. Se tiver perguntas para fazer, façam as perguntas que eu vou falando aqui, depois eu vou aí, chamo todo mundo pelo nome, leio as perguntas de vocês e respondo, tá? Então, fiquem na live. O que é preciso para pintar bebês reborn por semelhança? Primeiro, fotos. Muitas fotos. Fotos sem retoque, fotos feitas em casa com seu celular, sem filtro, né? Nada de fotos tratadas, aquelas fotos de ensaio newborn, aquelas fotos lindas, maravilhosas, feitas em estúdio, onde as crianças parecem uns seres assim, que nem sabem sentar, acabaram de nascer e aparecem sentadinhos. Essas fotos não servem. Não servem. Peçam fotos para as mamães, fotos de bebê sem chupeta, foto de um lado, foto do outro, foto de crianças reais. Se tem alguma manchinha que seja fotografada, se tem algum hemangioma, que é aquele acúmulo de veinhas vermelhas que às vezes os bebês têm, peçam fotos. Isso é o que se caracteriza bebê por semelhança. Mas vai ficar igual ao que vem na sua memória? A memória de quando você teve seus filhos, de quando os seus filhos eram pequenos? Qual seria a única pessoa no mundo capaz de retratar um bebê igual ao seu? Por semelhança, faz-se por fotos. Eu mesma já fiz. Bebês por semelhança. Pede-se um monte de fotos e a gente faz, encontra um kit parecidinho e faz ali, às vezes tem um detalhezinho, uma coisa. Mas quem é que é capaz de reproduzir os seus próprios filhos com tanta fidelidade? Só você. Você é a única pessoa capaz de fazer um bebê desse. Você é a única pessoa capaz de usar as suas memórias emocionais para reproduzir um bebê exatamente igual ao bebê que você se lembra. O bebê que nasceu e você ficou dias ali sem acreditar que aquele serzinho nasceu de você e que aquelas características são únicas, que cada ser humano é único. Mesmo que pareça com o papai, pareça com a mamãe, ele é único, ele sempre vai ter as suas diferenças. Eu confesso que essa experiência mexe bastante com o meu emocional. Mas eu comecei a fazer um bebê reborn já faz um tempinho, e entre um compromisso e outro, eu acabei ficando doente, então eu não consegui terminar em tempo o meu bebê, porque eu estava com problemas de saúde. Mas, Mara, não é você que diz que a arte reborn ajuda a melhorar os sintomas das pessoas? Sim, sintomas emocionais. Sintomas de depressão, de ansiedade, de solidão, seja lá que sintomas forem. Mas os sintomas de doença, estou doente, meu corpo está doente fisicamente. Não é uma dor emocional, eu tenho uma dor física. Eu, por exemplo, estava com dengue, então eu parei de pintar, porque nessa hora a dor, ela não te ajuda, ela não te inspira.
né? O que inspira é quando você faz as coisas com propósito, né? O meu propósito com a Arte Reborn é exatamente o que eu considero que envolve sentimentos, né? Propósito e missão são completamente diferentes. A missão que eu encaro como uma missão de vida, que é transmitir o meu conhecimento de Arte Reborn para vocês, é uma missão. Mas o meu propósito de vida é diferente. É o que mexe com os sentimentos, que tem a ver com a alma, com o coração, com as nossas lembranças, né? E nesse caso, fazer um bebê reborn por semelhança envolve o emocional. Quem pode fazer um bebê por semelhança igual os meus filhos? Ninguém vai fazer melhor que eu. Ninguém. Ninguém teria essa memória tão viva dos detalhes, da cor da pele, daquela textura da pele, daquele toque. Ninguém além de mim. Ninguém além de você, né? Quando eu fiz o meu primeiro bebê por semelhança, eu fiz o meu filho mais novo. Ele estava longe de mim, estava fora de casa, em outro país. E o que eu fiz? Eu não usei fotos dele. Eu usei a minha memória do coração. Eu fiz ele como a minha memória me trazia ele naquele momento, né? Então foi muito importante para mim. Eu só via meu filho pela internet, já era adulto, né? Mas a carinha dele, aqueles pequenos detalhes estavam na minha memória, no meu coração. Era o meu sentimento, era a minha lembrança de mãe. Então, eu consigo reproduzir aquela pele clarinha e translúcida, que é comum, aliás, nos meus dois filhos. Os dois nasceram bem branquinhos, aquela pele que você vê as veinhas aparecendo também, sabe? A boca já não é a mesma, a boca dos dois é completamente diferente. O meu filho mais velho tem uma boca carnuda e o meu filho mais novo tem uma boca mais fininha. Um parece mais comigo, o outro parece mais com o pai. Mas eu estava essa semana aqui terminando o trabalho que me propus a fazer usando a minha memória amorosa, né? A memória de mãe, a memória do coração. Nada de foto, nada de por semelhança, porque como eu sou a mãe dessas crianças, eu consigo reproduzir elas exatamente como eu me lembro delas. Não como aquela foto paradinha que alguém mandou para mim, que é uma referência só. Então eu vejo aquela foto daquele bebê paradinho. Eu não tenho memória emocional daquela criança, embora eu consiga reproduzir, né? Mas a memória de fazer um bebê usando a nossa memória emocional é uma coisa que não tem explicação, né? Eu trabalhei essa semana para conseguir reproduzir o tom que está na minha memória há 41 anos. Meu filho mais velho tem 41 anos e eu resolvi usar as minhas lembranças, as minhas memórias para reproduzir a cor da pele, as cores que só a mãe enxerga, né, na pele do seu filho. E sabe que quanto mais a gente olha os filhos quando eles são crianças, a gente olha, 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 a gente guarda aquilo como uma fotografia mesmo daquele momento, mas a gente não olha o suficiente, porque o tempo passa rápido demais, passa muito depressa, né? Eu agora estou sem ver o meu filho mais velho, já vai fazer 6 anos, fez 6 anos esse mês, que eu não vejo o meu filho mais velho. E essa é uma dor emocional muito forte para uma mãe, né? Por mais que a internet faça a gente se aproximar das pessoas, mesmo as pessoas estando distantes, nada supera um abraço de verdade daqueles que só as mães e os filhos sabem dar. Então, fazer esse bebê, para mim, tem sido terapêutico, tem preenchido um pouco daquele vazio que a distância causa. Até pensei no início que eu ia fazer deste kit, um bebê moreno. Pensei, porque os traços me chamam para um bebê moreno, né? Existe a possibilidade de eu fazer um moreno aqui. Os lábios, assim, mais carnudos, né? Me levam para fazer um bebê moreno. Mas eu pensei, e as características desse kit, desse bebezinho, me trazem muito
o meu filho. Muito esse bebê. Meu filho nasceu muito grande. Ele nasceu com 4,970 kg. Era um bebê enorme. Então, quando ele estava no berçário, as pessoas passavam e iam lá para olhar ele, porque ele era um bebê com aparência de um bebê de 2 meses. Já ele era muito grande, muito gordinho. Então, eu comecei a pintar e o que me vinha na memória era o meu filho, né? Então, à medida que eu fui pintando, a cada hora eu me convencia mais que aquele bebezinho que eu estava pintando, esse kit que estava na minha mão, parecia mais ainda com ele. Quando me perguntam se eu faço bebê por semelhança do filho, igual o filho de alguém, de outra pessoa, eu sempre respondo que nesse caso chama-se bebê por semelhança. Porque para fazer um bebê, como eu estou sentindo que estou fazendo pela segunda vez, que mexe com o meu coração, que me leva de volta a 41 anos atrás, só eu mesma consigo fazer, né? A gente, quando faz para os outros, tenta fazer o mais parecido possível. Aquele bebezinho que lembra o seu filho, a gente tenta reproduzir da melhor maneira possível. Mas a pintura dos bebês reborn é uma técnica, né? Que todo mundo é capaz de fazer, inclusive eu posso reproduzir o seu filho, o filho de outra pessoa, já fiz bebê por semelhança, por fotos, inclusive me mandaram uma vez uma única foto de uma menina maior e queriam mesmo que eu reproduzisse ela maior, já com cabelinho comprido, com uma sobrancelha bem grossa e tal. E eu fiz, né? Fiz, usei de todos os artifícios que eu consegui ampliar. Se você for fazer um bebê por semelhança, além de pedir muitas fotos, amplie essas fotos. Veja a pele, veja aqui, olha, no meu bebê, nesse meu bebê aqui, eu marco muito as partes mais onde aparecem as transparências. Pelo fato dos meus filhos serem bem branquinhos, tudo isso aparecia muito, essa transparência aqui na testa, essa partezinha entre os olhos, né? Essas partes mais claras, essa parte aqui mais clara, porque pintar um bebê reborn não é fazer a bochechinha, o queixinho, o narizinho e tal, isoladamente. Toda a pele é construída, tudo isso aqui é construído. Eu consegui dar aqui as transparências em um tom quase perolado na pele do bebê que representa o meu filho, porque essa memória está aqui. É a memória que vem do coração, a memória da mãe. Então, para eu reproduzir um filho de outra pessoa, eu preciso que essa pessoa me dê muitas informações. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de conhecer a criança, seria maravilhoso, porque daí eu tenho muito mais no que me inspirar para fazer o filho de outras pessoas, né? Seria maravilhoso se cada mãe que tem saudade dos seus filhos, seja pelo motivo que for, seja pela distância, como é o meu caso, seja pela perda de um filho, seja por alguma dor emocional, se ela mesma conseguisse fazer o seu próprio filho, seria perfeito. Ali, além dela colocar toda a memória emocional que ela tem, toda a carga emocional que é ter um filho, e só quem tem um filho sabe o peso que é, né? Não o peso de coisa pesada, o peso da responsabilidade de colocar um ser no mundo e cuidar desse ser e olhar para esse ser todos os dias e identificar ali em cada traço um pouquinho de você, um pouquinho de alguém da sua família, né? A cor da pele, a cor dos olhos. Então, só você consegue ter todas essas referências, né? Seria maravilhoso se cada mãe, cada avó, tem tanta avó que cuida dos próprios netos como se fossem filhos, né? Avós que inclusive criam os próprios netos. Isso aconteceu muito durante a pandemia, de mães que perderam filhos, filhos que perderam mães, avós que vieram acabar de criar os seus netos, né? Então, quem tem essa referência, essa inspiração, são só as pessoas que têm uma ligação emocional com aquelas crianças, né? Seria maravilhoso se cada um conseguisse reproduzir ali um pouquinho do que lembra do seu próprio filho. E eu digo que não é difícil, porque
A arte reborn é uma técnica que te ensina a colocar na escultura de vinil, toda a sua memória emocional, todas as cores que você enxerga na pele do seu filho. Cada mãe tem um filho diferente do outro, nenhum dos filhos são iguais. Os meus filhos só lembram um ao outro pela voz, que é muito parecida, mas fisicamente eles são muito diferentes. Eu ensino às minhas alunas a pintarem os seus primeiros bebês. E elas percebem assim que com o tempo e com a prática, elas vão dominando as cores. Então, elas vão entendendo aos poucos. Não se apavore quem está começando, não se apavore quem está fazendo seu primeiro bebê e fala: Meu Deus, ele ficou muito vermelhinho. Lembre-se que tem solução, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você é minha aluna, eu estou ali, né? A gente está uma próxima da outra. E lembre-se que aos poucos, durante o processo de pintura, durante a colocação das cores no vinil, você vai percebendo como as cores funcionam, você vai percebendo que aquela intensidade que você colocou na cor ficou muito vermelhinha, você automaticamente vai aprender a fazer um pouquinho mais clara, a tomar mais cuidado. Então, no instante, vocês vão ganhando liberdade criativa. Vocês vão criando, né, uma licença poética mesmo que a gente se dá de criar os nossos próprios bebês, né? Então, aos poucos, vocês vão percebendo que é uma grande oportunidade que vocês vão aos poucos descobrindo que vão conseguir, com a sua arte, reproduzir os seus próprios filhos. Tudo no começo é treino, tudo no começo é prática, mas quando você percebe que pincel e tinta pintam e que você, através de uma técnica, entende como essa tinta funciona cada vez que você dá uma pincelada, cada vez que você coloca a cor ali, você sente que você é capaz de reproduzir não só os seus filhos, talvez até os seus netos, né? Como é o meu caso. Eu comecei reproduzindo primeiro bebês, aleatoriamente, sem nenhum compromisso. Daí nesse meio tempo, eu fiz o meu filho mais novo. E depois eu pintei quadros dos meus netos primeiro, eu queria reproduzir isso em tela, que é um treino também de pintura. Aí eu reproduzi o meu cachorro, Tobias, e assim a gente vai. Aí, de repente, cai nas minhas mãos esse kit aqui, que eu não procurei, eu só me encantei com o kit, e eu comecei a perceber, nossa, é agora que eu vou fazer o meu filho mais velho. É agora que eu vou reproduzir tudo que está na minha memória. Então, você que está começando na arte, você que pensa em se tornar artista reborn, ou pensa em ter um bebê por semelhança, né, para reproduzir o seu filho, quem sabe não é você mesmo que vai reproduzir esse filho? Quem sabe não é através das suas mãos, através da sua pintura que você vai reproduzir? Porque aí sim você vai ter uma lembrança bem verdadeira, muito próxima do real, do que você tem lá guardadinho no seu coração de quando seus filhos eram pequenos, né? Então, eu percebo que as minhas alunas, com o decorrer do tempo, elas vão se libertando de mim. Claro que eu fico um pouco saudosa às vezes, porque aos poucos elas vão ganhando o mundo, elas vão ganhando sua própria identidade, vão reproduzindo os seus bebês, fazendo lá as suas pinturas, ganhando mesmo a sua identidade dentro da arte reborn. E é um orgulho isso para mim, né? Porque eu sei que através dessa arte elas vão conseguir reproduzir tanto os filhos dela quanto os filhos de outras pessoas. Elas vão chegar num ponto que elas vão dizer: poxa, eu já sou capaz de fazer isso, eu já tenho um certo domínio sobre isso, né? Então elas vão saindo da minha vida, assim como os filhos vão saindo da nossa vida, vão ganhando o mundo, né? E depois a gente passa na vida dos filhos a se tornar mães desnecessárias. Quem nunca leu isso, leia. Existe aí um texto lindo, maravilhoso de quando a gente se torna mãe desnecessária.
Talvez você pense, mas Mara, mãe nunca é desnecessária. Não, mãe tem o seu lugarzinho sempre. Mãe é um ser especial, né? Mas a gente se torna desnecessária na vida dos filhos quando eles se libertam, quando eles saem para o mundo, quando eles vão viver as suas próprias vidas, né? E eu sou muito feliz em dizer que eu sou mãe desnecessária hoje em dia. Os meus filhos são donos da vida deles, donos das decisões que eles tomam e são capazes de se virar em qualquer lugar do mundo sem mim. De cuidar da sua casa, da sua roupa, da sua comida, da sua vida, né? E as minhas alunas passam por isso. As alunas do Natural Color, aos poucos elas vão ganhando aí o seu espaço e vão construindo uma certa independência. E quando eu vejo elas estão dando um banho com os seus bebês, eu tenho recebido fotos das minhas alunas com os seus bebês, tenho visto fotos que elas já nem me mandam mais. Eu já sigo elas ali no Instagram, sigo elas aonde elas colocam, ou no YouTube, e já vejo o quanto elas estão donas do seu próprio destino, da sua própria arte. Criaram identidade, voaram como os filhos voam, né? Ser professor é um pouco isso também, né? Eu já fui aluna, eu já voei de outras escolas, de várias escolas, né? Mas pense, quem mais teria a ousadia de colocar tantas cores na pele de um bebê, se não fosse a mãe ou a avó, né, que muitas vezes cuida e observa tudo, né? Se eu não soubesse exatamente como eram os traços, as cores, as transparências, a pele dos meus filhos, eu não ousaria tanto. Talvez eu fizesse mais basiquinho, né? Fizesse uma pinturinha aquela assim, uma pinturinha que convence, mas não é real, né? A tela, né? O celular, ele engana um pouco as cores. Se vocês vissem aqui como eu estou vendo essa pintura, o tanto de cores que eu coloquei nesse rosto, vocês iam entender do que a arte é capaz. Aliás, eu deixei aqui do lado o meu godê, o meu pratinho, onde eu tenho todas as cores que eu coloquei aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Acho importante isso, porque fazer arte reborn é realmente uma construção. Então, para que eu consiga chegar nesse realismo, na cor que eu queria, dá uma olhadinha no meu godê, quantas cores eu coloquei aqui para fazer o rosto. Isso aqui é só a pintura do rosto, a construção da pele e tal. Eu vim aos poucos criando. E não bastando essas aqui, eu ainda tenho mais cores aqui no meu outro pratinho que eu fui criando para dar o realismo que eu queria que a minha pintura tivesse para representar o meu filho por semelhança. Então, pense, vou descrever um pouco do que tem aqui, olha. Deixa eu ver aqui se eu evito uma sombra para mostrar para vocês. Eu tenho aqui aquela parte esverdeadinha que os bebezinhos têm aqui, né? Que fica aquela parte da transparência. Eu tenho um azuladinho aqui entre os olhos. Eu tenho aqui na cavidade dos cílios o tom da sobrancelha, que, aliás, eu pedi opinião de vocês nos meus stories e eu gostei, que muita gente votou e quem venceu foi o castanho. Então eu resolvi fazer um tom de castanho na sobrancelha e o meu filho mais velho tinha sobrancelha castanha. O que ele não tinha era cabelo, ele era exatamente assim quando nasceu. Mas eu vou colocar cabelinho aqui porque depois ele ganhou cabelinhos, né? Então, para reproduzir, colocar essas cores todas aqui, quem tem essa memória sou eu, né? Eu que fiz essa boquinha que lembra muito, muito a cor da boca do meu filho, que era uma cor mais rosa, um rosado mais quase avermelhado. Então, era uma cor que chamava atenção, né? O meu filho mais novo tinha a boca mais rosadinha e o lábio mais fininho. E tinha cabelo e não tinha sobrancelhas. Você veja que da mesma, né, com a mesma mãe, a gente tem filhos completamente diferentes. A minha mãe, que tinha 5 filhos, dizia que os dedos da mão não são iguais, e muito menos os filhos, né? Então, eu consegui colocar todas as cores que eu enxergava na pele do meu filho, porque
Eu não sei vocês, mas quando eu tive o meu primeiro filho, eu fiquei dias, horas, observando o tempo todo. Quando ele estava dormindo nessa paz, porque era uma criança muito ativa, uma criança muito risonha, chamava muita atenção quando ia na rua, pelo próprio tamanho e pela alegria, mas quando estava dormindo era assim, essa paz, essa tranquilidade, mesmo que estivesse doente. Ficava quietinho, tranquilo, né? Então, o que eu digo é que fazer bebês por fotos é possível, né? A gente faz, eu faço, muita gente faz, eu mesmo já fiz alguns, mas com certeza nós só vamos reproduzir aquele jeitinho que está eternizado na foto, né? Não tem a memória emocional. Essa é muito importante. Claro que com um trabalho um pouquinho mais apurado, caprichando, observando, ampliando as fotos, eu consigo reproduzir outros bebês por foto, né, que as mães enviam para mim e emocionar as mães que recebem. Mas se você aprende a técnica de pintura e por acaso quiser se aventurar a pintar, quem sabe, né? Com certeza, fazendo a pintura com lembrança, com memória emocional e com a sua emoção, vai ser diferente o seu trabalho, né? Pense no quantas cores vieram na minha memória e o quanto isso me fez bem, né? O quanto isso me ajudou emocionalmente, porque por mais que a gente converse com os filhos, por mais que os filhos cresçam, aquela memória de quando eles eram pequenos não some, não desaparece, né? Então, é um privilégio guardar esses momentos como se fosse um filme que a gente foi assistindo capítulo por capítulo e se apaixonando pelos personagens que nós mesmas criamos, né? Que são os nossos filhos. E assim a arte reborn, exatamente desse jeito. Seja um bebê por semelhança ou não, nós vamos nos apaixonando cada dia. Eu tenho visto muitos comentários, muito retorno das pessoas dizendo: Nossa Senhora, eu me apaixonei. Você sabe que as pessoas se apaixonam pelos bebês mesmo sem pintura nenhuma? Quando chega na casa delas, elas se apaixonam e já ficam cheirando e se apaixonando pelos pezinhos, pelas mãozinhas, pelos detalhes, mesmo sem pintura. Agora imagine quando a gente termina um, a gente fica apaixonada, mas imediatamente a gente já quer fazer o próximo. Né? Isso faz parte da arte reborn. E é nesse caminho de prática e repetição que a gente domina a arte reborn cada vez mais rápido. É assim que a gente encontra o nosso caminho, a nossa identidade como artista. É assim que a gente tem o privilégio de reproduzir esses momentos dos nossos filhos e dos filhos das pessoas que encomendam o bebê da gente, né? Que querem que você faça um bebê. Muita gente que vai ver aqui esse bebezinho vai dizer: Nossa, mas parece tanto com meu filho também. Nossa, mas parece tanto com meu afilhado, com meu sobrinho, com o meu neto. Quando eu vou em feiras e levo os bebezinhos, muitas pessoas param na minha barraca e dizem: Nossa, mas esse bebê fulano, esse bebê não é igual o fulaninho ali? Lembra do ciclano, como era parecido? Olha, esse olhinho é igualzinho. E isso a gente vai ouvir muito por aí, muitas vezes, porque a arte reborn faz com que a gente reproduza mesmo bebês hiperrealistas, bebês quase reais, das pessoas se apaixonarem. Eu via nas feiras, quando viam bebezinhos de olhos fechados, as pessoas pegarem no colo e dizer: Ai meu Deus, parece que ele já vai abrir o olho, parece que ele já vai olhar para mim. E é assim mesmo. Tem gente que não gosta de bebê de olhos fechados, eu gosto de todos. Eu não tenho problema nenhum de gostar de olho fechado, de olho aberto, de bebê maior, bebê menor. Eu sou apaixonada pela arte, pelo fato de conseguir reproduzir. Esse bebê mesmo, eu cheguei uma hora que eu pensei: Não, essa pele, será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou fazer tão clarinha? E fui aos poucos percebendo que eu tinha uma necessidade de colocar aqui muito da minha saudade, muito da falta que a gente sente dos filhos,
porque eles crescem, porque eles se vão, né? Muito da falta que a gente sente de quando eles eram pequenos, muito do fato de estar longe da gente, de a gente não poder abraçar com o carinho, com o amor que só uma mãe consegue dar, né? E essa saudade, ela aumenta com o tempo, né? 6 anos é muito tempo, né? Mas pense guardar no coração 41 anos de memória. Eu lembro exatamente que quando eu estava esperando o meu filho mais velho, que era bem desse jeitinho quando nasceu, eu sonhava com ele antes de nascer. Quando ele nasceu, ele era exatamente igual ao meu sonho. Então eu tenho memória do sonho, eu tenho memória do nascimento, memória da realidade e a memória da saudade, porque o tempo passa para todo mundo, né? Exatamente, alguém disse aqui, o ninho vazio. Exatamente isso. É, possa ser 5 filhos, 10 filhos, 2 filhos, um filho. Quando o ninho fica vazio, realmente a gente sente saudades, né? Quem nasce mulher e se torna mãe é um ser muito especial mesmo, porque nós somos mãe para o resto da vida. Os filhos nunca deixam de ser filhos, né? Vão ser filhos para nós, para o nosso coração, o resto da vida. Tenham a idade que tiver, né? Então, se você tem vontade de fazer, de reproduzir o seu filho, quem sabe? Não é melhor você aprender e você colocar a voz do coração ali e a sua emoção ali e criar com essa memória um bebezinho que vem do seu coração? Não é melhor do que uma foto? Né? Quem sabe? Deixa eu ver quem está aqui comigo. Obrigada por estarem comigo aqui mais uma vez. Sempre um prazer ter vocês aqui. Deixa eu ver.